Amém? Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aí caminhando, na nossa panorâmica bíblica, aí do Novo Testamento. Nós já estudamos boa parte do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar mais uma epístola, a Epístola aos Gálatas. Amém? E essa epístola é uma epístola muito importante, Assim como as demais, ela nos ensina muito sobre um tema específico, e um tema muito atual. E eu tenho certeza que nós aprenderemos hoje muito acerca da aplicação, daquilo que o apóstolo Paulo ensina, daquilo que o apóstolo Paulo enfatiza nessa epístola que ele escreveu, aos Gálatas, Então vamos lá. Amém? Organiza aí o slide. Coloquei aqui o nosso versículo em destaque. Esse versículo aqui é um versículo que eu trago, ao meu coração e tenho certeza que falará com cada um dos irmãos. Este é o versículo que eu diria que resume o que é uma vida com Cristo, uma vida de liberdade, amém? E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 5:1, quando ele começa a ensinar, esta igreja acerca da liberdade cristã, e ele vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém? Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Alguém arrisca aí dizer? Oi? Justamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou do quê? Da escravidão do pecado. Mas não só da escravidão do pecado, como também nós vamos aprender aí, no nosso estudo de hoje, da escravidão da religiosidade. Amém? Então, nós vamos ver o quanto essa epístola aborda esses dois temas e nos ensina, de maneira tão clara, tão objetiva. Para que a gente compreenda um pouco, daquilo que é essa epístola aos Gálatas, coloquei aqui uma carta selada, aos Gálatas. Essa é com certeza a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Lembra lá da nossa primeira lição, quando nós mostramos aqui que a nossa Bíblia no Novo Testamento está ou não em ordem cronológica? Sim ou não? Não. Ela está em ordem de assuntos, E dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, essa epístola é a segunda epístola que foi escrita, mas ela é a primeira epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque a epístola anterior é a epístola de Tiago. Então ela não foi escrita pelo apóstolo Paulo, e sim por Tiago. Amém? Então, hoje nós vamos estar tratando, sobre essa epístola. E é uma epístola que, como eu disse, é uma epístola que vem para defender a fé cristã. Então, é uma epístola que fala muito conosco, que nos ensina a respeito da defesa da nossa fé cristã. Por isso que eu digo que, se um cristão quer aprender como defender a sua fé, naquilo que acredita, o que é levar uma vida cristã, o que é se submeter a Cristo e caminhar segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Esta epístola é uma das que mais nos embasa para que nós possamos caminhar, segundo a vontade do Senhor Jesus. E aqui, alguns estudiosos vão chamar essa epístola de a carta magna da liberdade cristã. Alguém aqui sabe o que é uma carta magna? Sabe o que é uma carta magna? É a lei
maior, tá? Magna de magnitude, de grandioso, aquilo que é maior. A nossa Constituição Federal de 1988, né? O ano que eu nasci, nasceu a Constituição do Brasil. Então, a Constituição Federal brasileira, ela é a carta magna da nação. Como assim, pastor? Você já ouviu falar em Código Penal? Já ouviu falar em Código Civil? Código Eleitoral? Né? Código Trabalhista? Código do Direito Consumidor? Tudo isso foram leis, códigos que foram criados a partir da Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é que dita as regras. Então, não é simplesmente alguém dizer, eu vou criar uma lei. Espera aí, a Constituição te permite? Então, quando a gente vê nos noticiários falando de Constituição, mas tal lei é inconstitucional. Quem já ouviu isso? Tal lei é inconstitucional. Por quê? Porque ela vai contrária à Carta Magna. Irmãos, eu fiz 1 ano de Direito e eu aprendi algo. Direito constitucional necessitava ser uma matéria obrigatória do ensino fundamental até o ensino médio. Eu acho que todo mundo tinha que sair craque no que é direito constitucional. Eu estudei direito constitucional durante 1 semestre apenas. E eu me apaixonei por aquilo que eu aprendi ali. Por quê, irmão? Porque se todo brasileiro soubesse o que está escrito no direito constitucional, o Brasil seria diferente. Então, quero deixar a dica. Procure ter uma Constituição. Sabe como que você ganha uma Constituição? Basta você entrar lá no site do Senado Federal e mandar entregar na sua casa. É gratuito. É direito do brasileiro ter acesso à Constituição Federal. Então é algo, irmãos, que às vezes a gente não sabe. E essa epístola de Paulo aos Gálatas foi uma carta magna do apóstolo Paulo aos gentios, dizendo, ei, servir a Jesus é isso. Amém? Então é um texto que realmente vai trazer para mim e para você aqui muito conhecimento. E essa epístola marcou a vida de grandes homens de Deus. Homens como Martim Lutero, já ouviu falar? Martim Lutero, ele vai dizer que ele se casou com essa carta. Ele vai dizer que ao ler essa pequena carta, ele se apaixonou, noivou e se casou com ela. Por quê? Porque essa carta ensina como nós devemos servir a Jesus. Que a salvação é pela fé. Amém? E nós vamos ouvir falar também de John Wesley, que também foi profundamente tocado a partir de um sermão que foi pregado nessa mesma epístola. Uma carta pequenininha, que eu quero recomendar aos irmãos fazer a leitura dela, como nós temos sempre feito aqui em todas as nossas lições. Irmãos, são 6 capítulos, você lê isso numa sentada, é bem pequeno e com certeza traz uma bagagem muito grande para mim e para você. Amém? Então vamos continuar lá. Trouxe aqui as nossas informações básicas, como que é o de costume. Ela faz parte do mesmo grupo que nós estamos estudando. Como eu disse aqui, nós estamos estudando o panorama bíblico do Novo Testamento, não em ordem cronológica, mas em ordem lógica. Então nós estamos estudando aí os grupos, o grupo das epístolas eclesiásticas, Então, o autor dessa epístola, com certeza é o apóstolo Paulo, porque nós aprendemos aqui que assim, como também a epístola de 1 Coríntios, que traz o autógrafo, o que é um autógrafo? É uma assinatura, ou seja, o reconhecimento do próprio apóstolo Paulo, que foi ele que escreveu essa carta. E lá no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que eu escrevi com o próprio punho. Ou seja, ele está autografando essa epístola. A data que essa epístola foi escrita, entre 48 e 49 depois de Cristo. Então ela vem a ser o segundo livro do Novo Testamento. E a primeira epístola de Paulo a ser escrita
né? Ou seja, se estivéssemos estudando aqui em ordem cronológica, seria o segundo livro que a gente estaria estudando, né? Porque o primeiro seria a Epístola de Tiago, irmão de Jesus. Amém? O local em que essa epístola foi escrita, eu vou estar mostrando para os irmãos aqui, né? Aqui está registrado que foi escrita em Antioquia da Síria. Mas veja que tem um ponto de interrogação aqui. Por que tem um ponto de interrogação ali? Porque não existe um consenso. Alguns acreditam que foi na Antioquia, outros acreditam que foi durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém? Então nós colocamos ali na Antioquia da Síria, eu vou estar mostrando para os irmãos, né, a região onde fica a Galácia, né, para que você entenda. Porque quando a gente fala assim, primeira epístola de Paulo aos Gálatas, né, às vezes você pode dizer, mas quem que foi os Gálatas? Né? Os Gálatas é o povo, tá? Mas a região é a Galácia. Às vezes você vai ver alguém pregar e dizer, o Senhor escreveu a igreja da Galácia. Né? Você vai falar, não é Galácia não, é Gálatas. Não, Gálatas é o povo, tá bom? A expressão-chave, ou seja, aquilo que é muito falado nessa epístola, como eu disse até aqui, é sobre essa situação da liberdade cristã, e você vai entender o motivo que levou o apóstolo Paulo, né, a estar relatando isso daqui. Amém? Vamos lá, aqui tem um esboço, né, de como se subdividiria toda a epístola, né, que, como eu disse, é formada por 6 capítulos. O capítulo 1 e 2, Paulo vai novamente falar sobre a sua autoridade apostólica. Amém? Na última lição nós aprendemos sobre isso, né? Quando lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo também tem que usar deste mesmo artifício para confirmar a sua autoridade apostólica, ou seja, para que todos entendam a sua autoridade apostólica, como ele foi chamado. Então eu diria que também é um pedacinho, não tão grande como a de 2 Coríntios, mas aqui tem uma pequena biografia do apóstolo Paulo, né? Desde a sua conversão e todo o trabalho missionário o qual ele desenvolveu. Amém? Então, no capítulo 1 e 2 você vai ler muito sobre isso. Capítulos 3 e 4 fala sobre o quê? Sobre a justificação pela fé. O que é isso? O que nós precisamos entender é que existe uma matéria na teologia que se chama soteriologia. E a soteriologia ela é dividida, né, em 3 aspectos, né, muito importantes. Né? Primeiro, é sobre a eleição, ou seja, quando nós fomos eleitos. E eu já falei sobre isso aqui algumas lições passadas, né? Lembra que eu falei sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, sobre o John Wesley, né, que depois vem e é chamado até de uma teologia wesleyana, porque Wesley é praticamente arminiano, e algumas coisas, né, que a gente aborda ali do calvinismo. Quando se fala sobre a justificação, nós estamos falando aqui sobre justificação pela fé, ou seja, o que é justificação? Se a eleição, se nós fomos eleitos ou fomos predestinados, como diz os calvinistas, se nós fomos eleitos ou predestinados, então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, né? O apóstolo Paulo vai lá no capítulo 2, ele vai falar a respeito de si mesmo, usando essa expressão de que ele foi eleito pelo Senhor antes de nascer, ou seja, antes dos dias dele acontecer. Ele vai falar muito sobre isso. Depois nós viemos para o momento da justificação, ou seja, o momento da salvação. O momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Tá bom? Então aqui ele vai ensinar que a justificação é por quê? Pela fé e não pelas obras. Que a justificação é pela fé e não pela lei.
Porque ninguém consegue se justificar pela lei. A justificação sempre foi pela fé. E é o que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite. Depois, no capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre a necessidade de santificação. O que é isso? A terceira parte, tá, da soteriologia, da doutrina que estuda, né, a salvação. Por quê? Porque é aqui que os arminianos e os calvinistas dividem algumas das suas teorias. Embora tem muita gente que coloca na boca de Calvino algo que não existe. Eu já ouvi gente dizer-se calvinista que prega que a justificação é algo que irresistível. Lembra que nós estudamos sobre isso aqui? Então, se uma vez eu fui salvo, eu estou salvo para sempre. E isso, do ponto de vista de salvação, realmente, Jesus morreu na cruz de uma vez por todas. Ele não vai precisar morrer lá de novo para me salvar. Mas isso não anula a necessidade de santificação. E é aqui que, nesse momento, eu puxo para o lado do arminianismo. Porque eu acredito que a pessoa não perde a salvação, porém ela necessita se santificar. Então há uma diferença muito grande naqueles que acreditam que uma vez salvo para sempre, salvo para sempre. E aí cai numa heresia de dizer que nós não precisamos nos santificar. E isso tem que tomar muito cuidado. Porque muitas pessoas estão se perdendo por causa disso aqui. Muitos dizem, não, eu fui eleito, eu fui salvo e agora não, né? E aí abandona a fé, vai viver a vida como se não tivesse amanhã, e a coisa não é assim. Agora, pastor, mas se uma vez salvo, salvo para sempre, e se eu necessito de santificação, então é possível perder a salvação? Não. Só é possível perder a salvação para aquele que nunca a teve. Então entenda que a pessoa que ela não foi salva, ela nem passou pela justificação. Uma vez que nós somos justificados pela fé, queridos, nós necessitamos nos santificar. E isso é uma realidade na vida de todo cristão. E é o que o apóstolo Paulo vai ensinar para esse povo aqui. Por quê? Porque naquele tempo também começou uma heresia, da qual nós vamos falar muito aqui, né? Dos judaizantes. E nós vamos, né, discorrer isso aqui ao longo do nosso estudo aqui. Amém? Então vamos lá para as circunstâncias, que fala exatamente, né, sobre esse aspecto. Eu coloquei esse mapa aqui para que eu e você possa compreender de maneira mais visual, tá? Aqui nós temos, né, a divisão. Essa aqui é um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Nós falamos, né, quando nós estudamos o livro de Atos, sobre 3 viagens missionárias de Paulo, né? Aqui está a Capadócia. Nessa região aqui, na primeira viagem missionária, nesse mapa, eu não sei porquê, eu não consegui um mapa, né, que tivesse a primeira viagem missionária de Paulo que mostrasse, né, essa região aqui, né, completa. Então aqui, né, nós estamos vendo a Capadócia. A Galácia, que é para onde esta carta, essa epístola foi escrita, a região da Galácia é essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região pequenininha aqui. Aqui fica o quê? A Macedônia. Lembra? Então, o Império Romano, ele dividia o seu território por regiões. Então, a Capadócia era uma região, a Macedônia era outra região, a Galácia era outra região. Amém? E aí vai. Então, nessa primeira viagem missionária de Paulo, aqui as setinhas, né, mostram como foi a viagem, né? Saindo de Antioquia. Não sei se os irmãos lembram, mas no outro mapa da segunda viagem missionária de Paulo aparece escrito Síria aqui, ó. Então essa região aqui é a divisa com a Síria, ó. Então essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Aqui em cima, né, perto da Macedônia, é a Antioquia da Pisídia. Então são cidades diferentes, tá? Então o apóstolo Paulo, ele sai da Antioquia da Síria, percorre todo o percurso
e volta para cá. E é por isso que os historiadores acreditam que foi aqui que essa epístola foi escrita aos Gálatas. Amém? Até aqui está entendido? Amém? Vamos seguir. E por quê? Né? Qual foi essa circunstância que Paulo escreveu, né, essa epístola aos Gálatas? Porque começou a sair gente aqui de Jerusalém e vim para cá pregar uma heresia. Eles chegaram aqui e disseram: olha, o Cristo que o apóstolo Paulo fala é verdadeiro. A fé cristã, ela é verdadeira. Só que tem um negócio: não basta só ser cristão, você precisa ser judeu. Você precisa aceitar o judaísmo por meio da aceitação da lei. Você precisa ser circuncidado. Você precisa passar pelos rituais da lei. Ou seja, o que eles fizeram? Eles criaram uma falsa doutrina. Eles criaram uma heresia. Eles criaram um falso ensinamento. Por quê? Tirando a suficiência da salvação de Cristo. Tirando a suficiência da cruz. E dizendo: não é só a cruz que salva, mas além da cruz, você precisa fazer mais isso ou aquilo. Compreenderam? Irmãos, isso acontece no dia de hoje, sim ou não? Existem seitas cristãs? Sim ou não? Existem. E por que se tornam seitas? Justamente por colocar na igreja, por colocar naquele grupo a salvação que só está em Cristo pela fé. Então, o ceticismo está relacionado justamente a esta questão de salvação. Porque quantas seitas cristãs que nós temos por aí, que se você não for daquela seita, você não será salvo. Isso é ceticismo. A suficiência da cruz não é suficiente para salvar a gente. Pastor, todo mundo que está lá vai para o inferno? Querido, eu acredito que não. Assim como eu acredito que não é todo católico que vai para o inferno. Como assim, pastor? Porque tem muito católico, irmão, que não sai de lá por tradição, mas não concorda. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. A salvação, ela é pela fé. E ela precisa ser alcançada. Existem outras seitas que nos dias de hoje, nós estamos falando de algo aqui em 48 depois de Cristo, querido. Há quanto tempo tem isso? E nos dias de hoje ainda existe uma seita cristã, que é judaico-cristã, porque ela tem costumes ainda judeus. Ela só não faz o povo circuncidar, mas não aceita o batismo de outras igrejas evangélicas que professam a mesma fé. O que é isso? Parecido com aquilo que estava acontecendo nessa região. Parecido com aquilo que estava acontecendo nessa igreja que o apóstolo Paulo tinha plantado. Amém? Então, amados, nós estamos diante, da circunstância que levou o apóstolo Paulo a escrever essa epístola aos Gálatas. Amém? Vamos lá, vamos seguir aí, o propósito, Amém. O propósito dessa epístola, como eu disse aos irmãos, além de trazer esse ensinamento, onde tinha que guardar a lei e tinha que também, crer no Senhor Jesus, havia ali no meio deles, estes judaizantes. Os judaizantes eram exatamente aqueles que aceitaram o judaísmo, não porque nasceram em uma das 12 tribos de Israel, mas justamente porque aceitaram o judaísmo pela lei, pela prática da lei. E a partir desse momento eles criaram então essa falsa doutrina e começaram a espalhar isso. E se isso estava sendo um problema lá na região da Galácia, também estava sendo um problema em Jerusalém.
E aí, um pouquinho depois dessa data aqui, vai acontecer o primeiro concílio. Sabe o que é um concílio? É uma reunião, onde eles reuniam todos os líderes daquele tempo, todos os líderes cristãos. Eles reuniam todos os líderes religiosos para tratar sobre um assunto muito importante. Então, em Jerusalém acontece, pouco depois disso, o primeiro concílio, que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, onde eles trataram exatamente sobre essa questão, porque estava sendo disseminado isso, não só na região da Galácia, como também em Jerusalém, esse falso ensinamento. E aí, tudo isso causou o quê? Aquilo que nós chamamos de divisão, ou seja, duas visões diferentes acerca daquilo que Cristo fez por mim e por você. E isso acontece também nos dias de hoje? Sim ou não? Acontece, querido. É por isso que quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras, mais conhecimento a gente vai tendo e menos susceptível a esse tipo de heresia a gente está. E se nós formos analisar onde se prega essas falsas doutrinas, onde se tem esse ceticismo, geralmente eles não estimulam de maneira alguma o estudo bíblico. Eles não estimulam a pessoa a procurar conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque se conhecer, deixa de praticar. E é por isso, amados, que nós estamos aqui. A Academia Bíblica da Fé ela foi criada com esse propósito, para nos instrumentalizar. Irmãos, a gente não tem que ser aqueles que senta aqui, ouve tudo que recebe, vai embora. Ei, vamos aprender. Porque daqui a pouco chega alguém aqui e fala uma besteira, nós não temos como filtrar todo mundo. Amém? Então nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos saber aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então lá estava sendo provocada essa grande divisão, uma separação. Ah, eu sou judeu, eu sou gentio. Então os gentios ficam para lá, os judeus ficam para cá, né? Por quê? Porque o gentio, irmão, ele aceitava Jesus pela fé e pronto, acabou. Agora o judeu não. O judeu ele era convencido, peraí, ser judeu, além de seguir lá a lei, você precisa também agora entregar a sua vida a Jesus. E aí as pessoas precisam entender que existe uma suficiência na cruz de Cristo. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo fala muito a respeito disso. A estrutura dessa epístola, ela é dividida em 3 aspectos, né? Como eu disse lá no início, né, lá no nosso esboço, eu trouxe para cá exatamente essa situação da estrutura. Primeiro, a primeira parte da epístola vai falar sobre a autoridade apostólica, ou seja, sobre quem é o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí agora, em Gálatas capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos aí para que você entenda aquilo que o apóstolo Paulo está defendendo aí. Amém? Gálatas capítulo 1. Nós vamos estudar essa primeira parte que fala sobre a autoridade apostólica. Olha só o que a Bíblia diz aí. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Vamos começar no 10. Diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele não aprendeu isso numa faculdade, que ele não aprendeu isso sentado com alguém ensinando ele, mas que ele aprendeu isso por revelação do próprio Cristo. E ele vai continuar dizendo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo.
olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui, sobre o seu testemunho. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pegasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Onde que Paulo estava quando ele se converteu? Em Damasco. De Damasco ele foi para onde? Para as regiões da Arábia. Ele está falando aqui. E das regiões da Arábia ele volta então para Damasco. E olha o que diz aí o versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Quem é Cefas? Pedro. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, querido? Lembra lá que a igreja de Corinto ficou indagando se Paulo era, se não era, né, um apóstolo, porque para eles o apóstolo é aquele que tinha caminhado com Jesus, que tinha tido orientação direta de Jesus. Então, por esse motivo, eles não o consideravam apóstolo. Mas é exatamente aqui que o apóstolo Paulo nos traz esta convicção de que este homem, ele caminhou com Jesus. Por quanto tempo? Por 3 anos. Está vendo o texto quando fala que ele estava na região da Arábia? Ele ficou isolado. E decorrido 3 anos, então subiu para Jerusalém. Quanto tempo os apóstolos de Jesus ficaram com ele no ministério terreno? 3 anos. Quanto tempo o apóstolo Paulo foi orientado pelo próprio Cristo? Querida, eu queria ter uma dessa. Eu queria ter um intensivão desse com Jesus. Se os apóstolos viveram com Jesus ali 3 anos e eles eram 12, o apóstolo Paulo viveu 3 anos com Jesus sozinho, querido. Agora eu paro para pensar nisso. Quando a gente vai estudar algo, o quanto é maravilhoso, né? Quando a gente está assim numa turma onde a gente aprende junto. Mas se você tiver um professor particular, você não aprende muito mais, porque você suga mais. Então, queridos, o apóstolo Paulo com certeza foi também, muito instruído pelo próprio Cristo, para que ele fosse instrumento dele no meio dos gentios. Então aqui o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Então ele fala aqui que ele não dependeu de homem algum, que ele foi separado para Deus antes mesmo dele nascer, que ele viveu sim dentro do judaísmo, que ele perseguiu a cristão, que ele foi vocacionado no caminho de Damasco. Lembra do que eu falei aqui sobre vocação? Ele foi vocacionado para sofrer pela obra de Cristo. Ele pôde se refletir, se separar para o ministério durante esses 3 anos, onde foi orientado pelo próprio Jesus. Depois ele encontra com os outros discípulos. Você vê, irmãos, lá no versículo 18, depois dele ser instruído por Jesus, é aí que ele vai ter o primeiro encontro em Jerusalém com os 12. E na verdade ele nem vê todos. Ele vê Pedro, que é chamado Cefas aqui, e ele vê Tiago, que era irmão de Jesus. Então ali ele tem um encontro. E o que mais me chama a atenção é que ele não só foi bem recebido, porque o texto vai continuar aqui dizendo que ele foi acolhido por Tiago, Pedro e João, né? E depois ele também é bem recebido por Pedro. A gente vê como este homem foi recebido pelos 12 e foi enviado
a pregar aos gentios. E Pedro ainda o recomenda para que ele possa ir e pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Ele ainda diz, né? Vá e pregue o evangelho de Cristo. E ainda ele faz uma alegação, ele diz o seguinte: não se esqueça dos pobres. E isso o apóstolo Paulo sempre teve o cuidado, de levar a palavra do Senhor aos pobres de coração. Amém? Então é muito maravilhoso aquilo que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo e como o Senhor o chamou, né, para viver isso. E toda essa biografia foi contrária, ou seja, foi certeira sobre a orientação dos hereges, que estavam lá ensinando algo completamente fora daquilo que é o verdadeiro cristianismo. Então o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:8, olha o que o texto diz aí: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição, seja uma vergonha. Por quê, queridos? Porque não existe outro evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ei, ainda que se viesse um anjo do céu e pregasse outra doutrina que não é essa, que vem de Cristo, não obedeçais. E sabe, no começo da minha fé eu sempre ouvi isso, e eu tenho o costume de dizer isso aqui algumas vezes. Falo, irmãos, o dia que eu começar a pregar um negócio aqui que não tem a ver com Jesus, vocês saem correndo por essa porta. Por quê, queridos? Nós precisamos viver o evangelho de Cristo, porque Ele é o único evangelho que existe. Amém? Então, o apóstolo Paulo bate de maneira certeira, né, acerca dessas heresias. Depois, o apóstolo Paulo vai tratar, né, sobre a segunda parte que nós falamos ali, que é a justificação pela fé somente, né? Lá no versículo 6, ele vai dizer assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querido, tinha pouco tempo que o apóstolo Paulo tinha passado por lá, plantado esta igreja. Eles receberam o evangelho de Cristo de bom grado, mas agora chega lá uma meia dúzia de gato pingado falando que não, que agora tem que ser judeu também, e eles começam a acreditar, irmãos. Queridos, como às vezes isso acontece no meio da igreja de Jesus. Aparece um figurão novo na internet, começa a falar um monte de besteira, como tem acontecido aí nos últimos dias. Uma moçada, irmão, que não estuda a Bíblia e vai para a internet e sai falando que... A gente tem que ter muito cuidado, irmão. A gente tem que ter muita bagagem para se abrir a um público tão grande. Essa é a realidade. E é outra coisa, nós precisamos ter muito temor pela palavra de Deus. Muito temor por aquilo que o Senhor tem a falar no coração das pessoas, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho. Então o apóstolo Paulo vem refutar isso daqui. Então ele vai exortar os Gálatas por terem cedido a esse tipo de heresia, por ter abandonado a graça, por ter abandonado, sabe, aquilo que o Senhor Jesus fez, e ouvido estes homens que estavam pervertendo o evangelho, estavam extrapolando os limites, né? É aquilo que ele falou aqui, não importa, meu irmão. Se vir um anjo do céu aqui, batendo asa aqui, e começar a pregar algo que está contrário à palavra de Deus, não acredita no anjo não, irmão. Em outras palavras, parafraseando aqui, o apóstolo Paulo estava falando, ei, ainda que um anjo vier aqui e começar a contar para vocês algo diferente, está errado. Não é porque ele é um anjo que ele tem que ser ouvido. Nós precisamos estar atentos a isso. Amém? O apóstolo Paulo também vai falar aqui sobre a situação de Abraão. Olha lá o que ele diz lá, vamos abrir aí, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3.
partir do versículo 6, olha o que ele diz aí. Ele vai citar, tá, a história de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na época de Abraão, tinha os 10 mandamentos, sim ou não? Porque Abraão viveu antes da lei. Então a justificação é pela fé. Querido, entenda uma coisa. A lei veio para regir. A lei veio para nos conduzir, nos direcionar. Mas a realidade é que nós, na maioria das vezes, somos fora da lei. A gente quer sempre arrumar um jeitinho de burlar a lei. Sim ou não? Se a pessoa faz uma lei, se arruma um jeito de burlar a lei, irmão. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E aí vai continuar dizendo: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ei, aquilo que Jesus veio pregar, o Senhor já falou a Abraão lá no começo. Quando ele fala assim, ó: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Ele não está dizendo em ti será abençoada só a nação de Israel, não. Irmãos, nós não podemos tirar o feito que o Senhor fez, a aliança que o Senhor tem. O povo de Israel é o povo de Deus, o povo de Israel é o povo da aliança. Mas existe uma aliança abraâmica que alcança a mim e a você. Porque pela fé nós seremos abençoados. Através de Abraão, nós fomos alcançados. Amém? E aí ele vai continuar dizendo: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Preste atenção. O apóstolo Paulo era um fariseu, querido. E o fariseu era alguém que defendia a lei com unhas e dentes. Só que eles não viviam. Então não adianta a gente conhecer algo e não viver. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A lei por si só, querido, ninguém a pratica. É pela graça que nós somos salvos. É pela misericórdia do Senhor. Nós nunca seremos merecedores. É através da fé. É através de reconhecer que somos pecadores que nós seremos salvos. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, querido, se for possível alguém cumprir toda a lei, com certeza ele vai estar vivendo pela fé. E nós vamos aprender um pouco adiante, na finalização dessa epístola aqui, de como que isso é verdadeiro na nossa vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Querido, nós fomos alcançados por meio de Jesus, que se entregou no madeiro para que a justiça fosse cumprida. A realidade é que se Jesus não tivesse se entregado, todos nós estávamos fadados a ir para o inferno. Todos nós estaríamos condenados, porque jamais nós seríamos justificados pela lei. Amém? Então, nós tratamos acerca desse momento da justificação, e o apóstolo Paulo vem ensinando esta igreja, e ensinando nós hoje aqui, a como nós podemos viver essa justificação. E ele vai concluir,
um texto que resume tudo isso. Gálatas 2,16, olha o que diz lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Então isso aqui resume de como nós precisamos, do Evangelho do Senhor Jesus para salvar a nossa vida. E aí, a terceira coluna, aquilo que sustenta essa estrutura dessa epístola, é exatamente a necessidade da santificação. E eu trouxe essas duas imagens aqui, depois eu vou estar postando lá no grupo, para que vocês vejam elas maiores. O que fala ali? As obras da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo traz essa situação aqui para que eu e você entenda aquilo que nós lemos aqui no versículo 1 que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Queridos, que nós possamos olhar para Jesus e não querer retroceder, voltar para trás. E quantas pessoas querem se submeter de novo ao jugo da escravidão? E como foi bem dito aqui, essa escravidão é a escravidão do pecado, a escravidão da religiosidade, a escravidão da vontade da nossa carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Essa escravidão que tem feito com que o mundo inteiro fique preso neste mundo. E eu gostei muito dessas duas imagens aqui, porque olha aqui, preste atenção na primeira imagem aqui. Tem um trono aqui, né? Vocês conseguem enxergar o que está escrito aqui? Eu. Irmãos, isso aqui eu achei maravilhoso. A hora que eu estava lendo isso daqui, eu falei, é exatamente assim que a nossa carne funciona. Tudo é para mim. Uma pessoa que ela tem a sua vida carnal, ela não pensa em mais ninguém, ela pensa só em si mesma. Ela olha só para o seu umbigo. Será que nós vemos isso no mundo hoje, no sistema do mundo hoje? Todo mundo quer ser o mais visto, o mais rico, o mais isso, o mais aquilo. Eu. Não é verdade? Quando nós passamos a viver pelo Espírito, nós queremos servir. E sabe o que eu achei mais lindo? É que o fruto do Espírito é várias coisas. Eu sempre olhei para o fruto do Espírito pensando em uma fruta. E eu me lembro, minha mãe está aqui, lá em casa, quando a gente era pequeno, tinha um pé de mexerica. Mexerica pocã. E nós subíamos naquele pé de mexerica e chupava mexerica o dia inteiro. E se você abre uma mexerica, bergamota em alguns lugares, tangerina, ela tem vários gominhos. E a realidade, amados, é que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, onde cada gomo daquele é algo que o Espírito Santo gera naquele que tem ele habitando dentro de si. E nós precisamos permitir que o Senhor gere isso. Diferente da obra da carne, que você pega tudo para si, quando você está cheio do Espírito Santo e você tem o fruto do Espírito em você, você serve os demais. E aí eu achei maravilhoso e por isso que eu pus essas duas imagens aqui. Então, como disse, o trono do eu está muito ligado à prostituição, sim ou não? A pessoa que se prostitui, ela pensa nos outros? Não, ela pensa em si, em satisfazer as suas vontades. A impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Quem tem muitos inimigos pensa no outro? Não, pensa em si. Quem vive em porfias, em emulações, em iras, em pelejas, em dissensões, em heresias. Olha aqui,
Quem vive uma heresia pensa nos outros? Não pensa nos outros. Pensa só em si, em satisfazer o seu ego, em satisfazer a sua vontade, em dominar, em ter o poder sobre os seus controles. É isso que faz com que as heresias até hoje imperem. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E quando nós falamos aqui sobre bebedice e glutonaria, tem gente que pensa só no que está embriagando ali no boteco da esquina. A bebedice também pode ser bebedice de coca. A glutonaria também pode ser comer em excesso. E como nós temos que aprender isso? Porque tem um negócio mais bom do que comer, irmão? Por quê? Porque alimenta a nossa carne. Por que existe o jejum? Por que jejum é abster de alimento? Para nós matarmos a nossa carne. É por isso que de vez em quando a gente tem que fazer uns jejuns. Outro dia, eu vi alguém falando a respeito de todos os benefícios do jejum intermitente. Quem já ouviu falar? É a dieta da moda aí, né? Irmãos, e eu vejo tanta gente fazendo jejum intermitente, e é uma bênção mesmo. Controla o diabetes. Quem tem diabetes controla a glicemia. Emagrece. Ajuda num monte de coisa. Seu organismo volta, né, a se organizar, muita coisa que está desbalanceada. Mas quantas vezes, amados, o que nos entristece, que às vezes a pessoa ela faz jejum para emagrecer, mas não faz jejum para matar a vontade da carne dela. Ah, pastor, mas eu estou fazendo jejum intermitente. Querido, faz um jejum e tira mais alguma coisa que alimenta a sua carne. O chocolatinho, a coquinha, vai tirando algo. Irmãos, de tempos em tempos eu faço isso. Amém? O que a gente precisa entender é que jejum, ele é abster de alimentos, tá? Esses jejuns de delícias que a gente fala, que é você tirar uma coca, é tirar um chocolate, um doce por algum tempo, né? Isso aí é jejum também? Sim, querido. Mas é algo, né, esporádico, é algo para você ir vencendo seus desejos mesmo. Porque outro dia eu estava até lendo uma matéria que falava que a coca é tão viciante como a cocaína. E o que o texto está falando aqui? Que aquele que mexe com bebedice, glutonaria, e aí o que me chama a atenção é o final desse texto, que fala assim, e coisas semelhantes a estas. É aquela famosa história, né? Às vezes as pessoas vêm me perguntar, pastor, tal coisa é pecado? Irmão, já sabe que é pecado. E aí vem perguntar, mas é pecado? Mas eu quero ensinar para vocês, não é errado perguntar não, tem que perguntar mesmo. Porque se você não perguntar, você nunca vai saber. Mas eu sempre ensino as pessoas, irmão, se veio a dúvida, a probabilidade de ser pecado é grande. Por quê? Porque aquilo que não é pecado, o Espírito Santo que habita dentro de você, querido, não vai te refutar. Então, se algo está te incomodando, é aquele cidadão que mora dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus, amém? Que ele é uma pessoa e ele habita dentro de nós. É ele que fala, ei filho, não mexe com esse negócio não, não faz isso não. Então nós precisamos, né, estar atentos a isso. E o fruto do Espírito? Olha lá que lindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Querido, aquele que ama a si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas qual que é o maior mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. É impossível alguém dizer que ama o próximo se não ama a si mesmo. Então, primeiro, você começa amando a Deus acima de tudo, amando a você e amando o seu próximo. É por isso que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria. Como diz lá o hino do irmão lá, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, né? A alegria nada pode nos tirar, amados. A alegria de viver é a paz. O mundo está em guerra e nós estamos em paz. É a longanimidade, a benignidade. O que é a longanimidade, irmão? É ter pavio longo, é demorar para se estressar.
A pessoa te arrocha. Se às vezes o pavio está curto, querido, peça ao Espírito Santo, ele alonga esse negócio. Amém? Benignidade, ou seja, ser benigno. Bondade, fidelidade, mansidão e, o principal aqui, domínio próprio. Amém? Isso é que o apóstolo Paulo ensina a esta igreja, e ensina para mim e para você, que nós precisamos buscar esse fruto aqui, para vencer todas essas obras da carne. E sabe o que o apóstolo Paulo diz aqui? Olha lá no versículo 17. O que o apóstolo Paulo diz lá? Antes de falar sobre esse tema aí. Ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Então nós precisamos entender que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos viver o melhor daquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí, para finalizar, eu quero mostrar para os irmãos aqui, tanto que isso é interessante. Todas essas obras da carne aqui, elas puxam a pessoa para baixo. Sim ou não? Você já viu alguém que vive isso daqui, bem, feliz, cheio de amor para dar? Por quê? Porque isso aqui, é um declínio moral e principalmente espiritual. E quanto mais nós buscamos o fruto do Espírito, isso aqui, faz subir a nossa moral e a nossa vida espiritual. Uma pessoa que ela vive pelo Espírito Santo, uma pessoa que busca ser conduzida pelo Espírito Santo, é uma pessoa que dá vontade de você estar perto. Você já ouviu isso de alguém? A pessoa chegar para você e falar assim, não sei o que você tem, eu queria ficar perto de você, queria que você orasse por mim, estou passando por um problema, você pode orar por mim? Pede lá na sua igreja para o povo orar por mim. Não acontece isso? Então, queridos, quanto mais cheios do Espírito Santo a gente buscar ser, mais nós seremos embaixadores de Cristo nessa terra. Que foi aquilo que o apóstolo Paulo foi. Quando eu olho para esses mapas, querido, é glorioso ver aquilo que Deus pode fazer através da minha e da sua vida. Porque o apóstolo Paulo não é diferente de mim e de você. O apóstolo Paulo foi só mais um instrumento que se colocou na brecha para que o Senhor usasse. E Ele quer usar a cada um de nós. Amém? E eu tenho certeza disso, que nós seremos embaixadores de Cristo, para esta geração. Amém? Glória a Deus. Então, que os irmãos possam fazer a leitura dessa epístola. Se tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando. Nós estamos aqui, à disposição para ajudar naquilo que for possível. Amém? Estamos aprendendo juntos, crescendo juntos, e vamos multiplicar juntos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse